Perguntas de temas bíblicos. O que a Bíblia diz sobre o Anticristo? A Bíblia diz que a humanidade está vivendo no tempo final, na última era, na última dispensação, no último período da história da Terra. O que é o Anticristo? A Bíblia afirma que surgiria o Anticristo, opondo-se à verdade e ao próprio Cristo. A Bíblia diz que a humanidade está vivendo no tempo final, na última era, na última dispensação, no último período da história da Terra. O que é o Anticristo? A Bíblia afirma que surgiria o Anticristo, opondo-se à verdade e ao próprio Cristo. O apóstolo João declara: Filhinhos, esta é a última hora, e, conforme ouvistes que vem o Anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. 1 João 2:18. A palavra original em grego para anticristo pode ter dois significados. Pode significar contra Cristo, no sentido de uma pessoa ou um certo poder estar em oposição ao trabalho de Cristo. Ou a palavra pode significar em vez de Cristo, no sentido de uma pessoa ou um certo poder tomar o lugar de Cristo, ou é uma imitação de Cristo. Deus diz que além da vinda de um anticristo especial, haviam muitos outros anticristos em existência durante a era da igreja primitiva. A Bíblia diz em João 2:19 e 26, saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. De acordo com a palavra de Deus, anticristos eram falsos cristãos que se haviam separado do grupo dos verdadeiros crentes. Eram mentirosos que afirmavam que Jesus não era o Messias. A Bíblia diz em João 2:22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. 2 João 7. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador, é o anticristo. Os anticristos são indivíduos que estão pregando um evangelho, mas que não é o verdadeiro. É um evangelho diferente. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11:4, 13 a 15, porque, se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. É importante lembrarmos que o anticristo original é Satanás, que se opõe a Cristo com a ajuda de diversos instrumentos humanos. Antes de o homem ter sido criado, Satanás tentou destituir a Cristo e, desde então, tem inspirado sem cessar toda a oposição contra Deus e seu Filho Jesus Cristo. Jesus preveniu a igreja sobre o trabalho enganador destes falsos profetas, inspirados por Satanás. A Bíblia diz em Mateus 7:15, 21 a 23, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mais adiante Jesus advertiu que durante o período anterior à sua segunda vinda, a última era da igreja, os anticristos tentariam de fato fazer o papel de Cristo, pretendendo ser o Messias regressado. A Bíblia diz em Mateus 24, 4 a 5, 24 a 26, respondeu-lhes Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, a muitos enganarão. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, se vos disserem,
eis que ele está no deserto, não saiais, ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Antes do dia da segunda vinda de Jesus, haverá uma manifestação do grandioso e final anticristo, o anticristo que ainda está para vir. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2:3-4, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assente no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Que acontecerá a este anticristo, e como o reconheceremos? A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2:8-10, e então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos.